aqui é óleo ou é água? Misericórdia, dessa vez puseram logo de 1 litro. Mateus 24, versículo 28. Amém? Oi, minha linda. Eu pediria o máximo de silêncio, irmãos, porque é uma mensagem. Eu tenho que explicar bastante coisa para você entender, né? Por favor. Mateus 24, 28. Está escrito assim: pois aonde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Em algumas Bíblias está as águias, em outras Bíblias está os corvos, em outras Bíblias está as aves de rapina. Vamos ler só esse versículo. Pois aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as aves de rapina, os abutres, as águias, os corvos, os urubus. Levante a sua mão e diga assim: a Bíblia diz, mas forte que pentecostal, vai. A Bíblia diz, aonde estiver um cadáver, ali se ajuntarão as aves de rapina. Pois aonde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres, as aves de rapina, os urubus. Podemos assentar misturando glória a Deus, aleluia. Coloque sua mão no coração. Deus, fale conosco neste momento. Não deixe ninguém voltar para casa do mesmo jeito que chegou, inclusive eu também. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir o máximo de silêncio. Pegue canetinha, papel na mão, que essa foi a última revelação que Deus me deu, das que eu considero violenta. Os capítulos 23, 24 e 25 de São Mateus. Os capítulos 23, 24 e 25 de São Mateus são capítulos estritamente escatológicos. São capítulos que tratam do fim dos tempos. São capítulos que falam dos acontecimentos vindouros. Jesus conversando com os discípulos disseram: Senhor Jesus, dá-nos um sinal de quando ocorrerá a tua volta, de quando ocorrerá a tua vinda. Então Jesus começa a dar os sinais para os discípulos sobre terremotos, sobre pestes, sobre fome, sobre guerras, rumores de guerra, sobre pecados, sobre multiplicação da ciência, multiplicação da iniquidade. E aí ele vai falando. Dentre uma das palavras que Jesus falou, ele olhou para os discípulos e disse: ficai atento, discípulos, porque aonde houver um cadáver, ali se ajuntarão as aves de rapina. Meus irmãos, quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei tentando entender a profundidade, a grandeza, a largura, o comprimento e a densidade da revelação espiritual
espiritual que se esconde por trás destas palavras. O que será que Jesus queria dizer quando ele diz: aonde houver um cadáver, ali se ajuntarão as aves de rapina? O que será que Jesus estava querendo dizer? Qual vai a revelação do Espírito para você nesta manhã? Primeira coisa que Deus me fez entender: o que é um cadáver? Se eu perguntasse aqui nesta manhã, o que é um cadáver? Certamente algumas pessoas não me dariam a resposta precisa, a resposta concreta do que é um cadáver. Quando Jesus disse: aonde houver um cadáver, ali se ajuntarão as aves de rapina. O que é um cadáver? A primeira coisa que eu fui pesquisar no dicionário Aurélio sobre o significado desta palavra cadáver, estava escrito assim lá no dicionário Aurélio: cadáver é um corpo com a ausência do fôlego. Em outro dicionário estava escrito: cadáver é um corpo sem a presença do Espírito. Em outro dicionário estava escrito: cadáver é um corpo de alguém que estava vivo e agora está morto. Então Jesus disse: ficai atentos, discípulos, porque aonde estiver um cadáver, ali se ajuntarão as aves de rapina, os abutres, os urubus, os corvos. Então o cadáver é tudo aquilo que respirava e parou de respirar. Cadáver é tudo aquilo que estava vivo e morreu. Toda vez que um corpo, seja ele de um homem, seja ele de uma mulher, seja ele de uma criança, seja um corpo de um cachorro, de um cavalo, de qualquer ser vivente, toda vez que um corpo perde a respiração, escute, quando a pessoa morre, quando um cavalo morre, quando um cachorro morre, ele perde o espírito, ele perde o pneuma, ele perde o ruache. Perdeu o espírito, vira cadáver. Perdeu o fôlego, vira cadáver. Quando vira cadáver, quando o animal morre, quando qualquer pessoa morre, se o corpo dela ficar exposto no chão, as aves de rapina, os urubus, os corvos virão para se alimentar daquele cadáver. Já está entendendo a profundidade da revelação?